sonhos de 20 anos, deixar tudo, ir para qualquer lugar, cadê? A gente estava muito confortável. Mas, graças a Deus, Deus continuou trabalhando no coração do Alcides. E Alcides continuou trabalhando no meu coração. Eu sou grata por isso. Um bom marido não vai desistir do coração duro da esposa. E, pouco a pouco, a gente foi conversando sobre várias coisas e esquentamos um pouco aquela chama. E eu me lembro uma época em nossas vidas, onde ele saía para trabalhar, eu saí para trabalhar. Foi eu que quebrei o negócio aqui. A gente mandava mensagens. Que horas você vai chegar em casa? Eu vou chegar esse horário. Eu tenho coisas para falar com você. Também tenho coisas. E a gente corria para casa, comemos alguma coisa e sentamos para conversar sobre nossos sonhos. E isso foi reativando nossos corações. E eu me lembro, a gente conversando sobre não estamos evangelizando do jeito que a gente deve. É verdade. O que a gente pode fazer? E ele foi convidando pessoas no serviço dele. Eu fui convidando pessoas. A gente saía mais para poder encontrar novas pessoas, fazendo as coisas que a gente fazia no início. E nossos corações foram acordando. E até o nosso ânimo em poder fazer essas coisas começou a mudar. E eu vi que alguns espinhos no meu coração tinha tudo a ver com mágoas do passado. E eu precisava, uma vez de todas, lidar com essas mágoas. Chegar e falar com algumas pessoas que me magoaram muito. E também entender que eu, com certeza, magoei várias pessoas. E não foi fácil. Mas eu não queria mais ter essas mágoas como desculpas para não fazer as coisas certas. Lidei com essas mágoas. Lidei com as decepções, com a maneira que certas coisas foram implementadas na igreja. Lidei com situações que não me agradaram. Lidei com meu coração ruim. E Deus foi agindo. Ele foi entrando, foi movendo e me ajudou muito a fazer isso. Lidei com materialismo na minha vida. Olha, eu vou te dizer, quando a gente fez a decisão de voltar para o Brasil, eu entendi por quê, de 10 anos morando lá nos Estados Unidos, que a gente nunca estava numa situação para poder comprar uma casa, que foi meu sonho desde pequena. Eu tenho certeza que se eu tivesse conseguido aquela casa dos sonhos, eu jamais iria voltar para o Brasil. Eu iria ficar super bem na minha casa, cuidando das coisas, decorando. E seria além das minhas forças espirituais de poder abrir mão a um sonho como aquilo. E depois de 10 anos, eu entendi isso. E eu falei para Alcides, que bom que não conseguimos uma casa dos sonhos. Que bom, porque eu iria ficar tão enraizada que nunca eu iria sair. Deus impediu alguma coisa porque Ele sabia que não iria me fazer bem. E voltamos para o Brasil. E tem sido incrível. Mas eu olho para trás e eu vejo que ao longo dos anos de ser uma cristã, várias coisas entraram no meu coração quando eu não usei meus talentos para Deus,
na igreja. Eu acho que tem 3 coisas com quem eu lidei, com que o que eu vi no meu coração. Críticas. Quantas vezes eu fiquei crítica porque uma mulher não fez algo na capacidade de liderança da maneira que eu achava que devia ser. E enquanto eu não usava meus talentos para servir, para ajudar, eu ficava crítica com os outros que estavam fazendo o trabalho duro. Também amargura. Amargura de não ser chamada para fazer certas coisas. E sem perceber que meu coração não estava certo para poder fazer. E também ver que quando a gente não usa, quando eu não usava meus talentos, eu estava começando a murchar espiritualmente. E não ficar mais animada sobre minha vida cristã, onde eu prometi para Deus que eu ia ficar fiel até o fim. E graças a Deus Ele não desistiu de mim. Ele chegou ao ponto de usar o CIDES, de trabalhar com alguém tão próximo de mim, para me ajudar a acordar e ver quanto mais vida tem. Pense bem, muitos de nós temos 40, 50, alguns 60 aqui. Temos 20 ou 30 anos na frente. Tem muita vida ainda para viver. E eu sou grata, primeiro a Deus, segundo ao CIDES, e também eu sou grata por mim mesma de ter feito as decisões difíceis para poder tomar passos na direção certa, para poder estar aqui hoje. Né? O que nós estamos falando aqui, pessoal, não é porque é algo que você precisa, é algo que nós estamos compartilhando sobre o que tem acontecido nos nossos corações, tá? Eu queria só terminar falando sobre algo. Vou pedir para que a gente passe aqui. Esse garoto é um garoto vietnamita, de 10 anos de idade. Ele, numa saída de uma das cidades que estavam sendo invadidas, ele colocou o irmão dele de 4 anos de idade nas costas e ele foi por essa longa caminhada nessa estrada. O que aconteceu foi que um jornalista, isso foi na década de 60, um jornalista cruzou com ele. E quando eles se cruzaram, o jornalista perguntou sobre o nome dele, a idade dele e sobre o irmão dele. E aí o jornalista falou para ele: mas ele não é pesado demais para você? E o garoto virou para ele e falou: ele não é pesado, ele é meu irmão. Fruto dessa reportagem, um grupo chamado The Hollies, no final da década de 60, gravou uma canção que todo mundo conhece. Paul McCartney, alguns anos atrás, fez uma versão com vários cantores. E eu quis mostrar esse vídeo aqui porque existe uma escritura obviamente, Jesus fala sobre isso em João 13:34, sobre amem uns aos outros, mas em Gálatas 6, versículo 1 e 2, Paulo fala sobre levar as cargas pesadas um dos outros, e ele fala isso num contexto que tinha a ver com o pecado. Nós todos pecamos, nós todos somos pecadores, e em alguns momentos das nossas vidas a gente precisa daquele irmão, daquela irmã que vai nos ajudar a carregar a carga pesada. E eu queria que a gente terminasse esse momento agora, vendo esse vídeo. A tradução está legendada no vídeo, e
para que a gente se inspire a entender que meu irmão não é um peso, ele é meu irmão. E nós estamos aqui uns para os outros. Então vamos ouvir isso aqui agora.